Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui novamente para compartilhar uma palavra que o Espírito Santo já tocou no meu coração ao seu respeito. Você que muitas vezes se sente cansado da batalha, da jornada, eu sei que não é fácil, todos nós temos vários leões para enfrentarmos diariamente, mas eu quero falar especificamente com você que muitas vezes não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, qual decisão tomar. Eu quero te mostrar na Bíblia o exemplo de um profeta que confiou em Deus e ele estava disposto a se alegrar no Senhor, custe o que custasse, não importa as circunstâncias, ele estava decidido no seu coração. Eu vou ser uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, porque Deus está comigo. Amém? Você precisa também dessa alegria na sua vida? Você quer saber como ter essa alegria no seu coração todos os dias, independente das situações? Então fique comigo até o final, porque eu vou te trazer esse ensinamento e eu também vou orar por você. Deus já tem colocado aqui, irmãos, um carinho muito grande pela vida de cada um de vocês, e cada pessoa que se inscreve no meu canal, eu já coloco na minha lista de oração e juntos nós vamos fortalecendo um ao outro, encorajando um ao outro. Amém? É por isso que é tão importante a gente caminhar junto, porque caminhar sozinho é muito difícil, irmãos. Nós vivemos num mundo atribulado, cheio de problemas. Hoje você pode estar bem, amanhã talvez não. Ou então você está triste hoje, mas daqui a pouco você pode se alegrar, se você principalmente viver em comunhão com os irmãos. Irmãos, Deus nunca quis que o ser humano vivesse afastado de todos. Eu sei que muitas vezes nós somos frustrados, decepcionamos até mesmo com pessoas de dentro da nossa casa, mas a vontade do Senhor é que nós vivamos em paz com todos. Não adianta termos um bom relacionamento com Deus e com as pessoas é uma tragédia. Nós tratamos mal os outros, nós estressamos muito fácil, nós perdemos a paciência. Irmãos, nós precisamos ter domínio próprio. O domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo. Ou seja, quando você busca a Deus, você naturalmente se torna uma pessoa mais calma, uma pessoa que sabe controlar suas emoções, os seus impulsos, mas para isso você tem que deixar o Espírito Santo governar a sua vida. Não adianta você ter apenas o Espírito Santo no seu coração, você tem que deixar ele controlar a sua vida. E isso acontece principalmente através da oração. Quando você ora, você entrega a ele as suas necessidades, os seus pedidos, e ele vem e ele transforma o seu coração. Amém? Nós vamos meditar nessa palavra agora. Antes eu quero só pedir para você se inscrever no meu canal. É muito rapidinho, clica aqui, inscrever-se neste botão. Do lado vai aparecer um sininho, é um símbolo de um sininho, isso mesmo. Clica no sininho e depois selecione a opção todas para você receber aí no seu celular os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Eu sei que muitos de vocês já têm recomendado as orações e eu peço que você ajude as pessoas a se inscreverem e ativarem o sininho, porque senão elas não vão receber a notificação no celular, tá bom? Conto com vocês e desde já agradeço a cada um. Glória a Deus. Irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem que está em Abacuque capítulo 3, o versículo 17. Olha só o que o profeta disse. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém? Olha que palavra tremenda, irmãos. Eu acredito que esse é um dos maiores desafios que nós temos hoje. Porque no mundo de hoje, irmãos, nós vivemos à base de resultados, não é assim? Se o trabalho vai bem, nós ficamos felizes. Se a nossa saúde está tudo ok, nós somos gratos a Deus. Mas a questão é, e quando nada vai bem? E quando o boleto chega e você não tem o dinheiro para pagar? E quando a doença bate na sua porta, na sua casa? E quando você percebe que o seu casamento não vai nada bem? Quando você entende que é muito difícil conviver em família, em casal, e aí você sofre muitas vezes porque você se sente sozinha, você acha que não tem ninguém para te ajudar, ninguém para te socorrer, ninguém que entenda a sua dor.
Irmãos, nós precisamos entender uma coisa: a fé só é uma fé verdadeira quando ela crê além das circunstâncias. Porque quando tudo vai bem é muito fácil ter fé, não é assim? Mas e quando tudo começa a dar errado? E quando parece que você não tem a força suficiente para seguir em frente? É aí que você tem que se humilhar na presença do Senhor. É aí que você tem que fazer uma declaração de fé. Assim como Abacuque, ele fez: eu vou me alegrar em Deus. Ainda que tudo dê errado, ainda que não venha a colheita, ainda que o resultado não seja aquele que eu estava esperando. Irmãos, eu sei que quando tudo dá errado, a gente pensa assim: eu vou ficar mais na minha, não vou tentar um novo negócio, eu não vou tentar um novo relacionamento, eu quero me isolar, eu cansei. Só que, irmãos, será que é o melhor caminho? Será que você não está fechando o seu coração, sendo que na verdade você está perdendo a sua fé, a sua esperança? Eu quero te aconselhar: busca ao Senhor, amém? A Bíblia fala sobre um homem muito forte que se chamava Sansão. Eu já falei muito dele aqui no meu canal. Sansão, ele tinha um poder sobrenatural que vinha através dos seus cabelos. Só que aquele homem se entregou ao pecado, ele simplesmente entregou os pontos, sabe? Ele não quis mais lutar contra a sua carne, ele simplesmente deixou a vida o levar. E aí ele se envolveu com uma mulher totalmente ímpia, que não buscava a Deus, chamada Dalila. E ela entregou ele para os filisteus, que eram inimigos dele. Com isso, eles cortaram o cabelo de Sansão, e a Bíblia diz que ele se levantou para ir contra os inimigos, achando que Deus estava com ele, mas o poder de Deus já não estava mais. Aquele homem então foi levado preso, e eles furaram os olhos dele, olha isso, e aprisionaram ele e colocaram ele para ser motivo de zombaria. Só que a Bíblia diz, irmãos, que quando ele estava no fundo do poço, quando não tinha mais nenhuma esperança, ele não tinha mais reputação, ele não tinha mais ânimo, ele não tinha mais a presença de Deus com ele. A Bíblia diz que o cabelo dele voltou a crescer, ou seja, a misericórdia de Deus renovou sobre a vida dele. Amém? Irmãos, quando eu li isso pela primeira vez, eu estava passando um momento muito difícil, um momento de muita solidão. Eu estava morando em Belo Horizonte, eu fui lá fazer um seminário de teologia na Igreja Batista da Lagoinha, a sede, e eu estava num momento muito difícil, sabe? Principalmente na minha área relacional. Eu não estava conseguindo encontrar uma pessoa ideal. Ainda não era o tempo, é claro, porque hoje eu já estou casado com a Thaís. Nós estamos casados há 11 anos e tem sido uma bênção. Nós temos um casal de filhos, a Lorena e o Daniel, e eu sou muito feliz com ela. É muito bom saber que Deus ele cumpre promessas, Deus é fiel. Mas naquele período que eu estava vivendo, eu estava sofrendo muito. E aí de repente eu li essa passagem falando de Sansão. E eu comecei a orar nesse sentido, de forma específica, tá bom? E é isso que nós vamos fazer hoje. Hoje é dia de fazer orações específicas. Você que está sofrendo na área de sentimentos, relacionamento, você vai orar nesse sentido. O seu problema é dinheiro, é falta de recursos, talvez você perdeu o emprego dos seus sonhos. Você vai orar nesse sentido, pedindo para Deus restaurar sua vida. E naquele momento eu falei: Deus, assim como o Senhor renovou a força de Sansão e ele voltou a ter aquela força que ele tinha no passado, porque o cabelo dele voltou a crescer, eu falei: Deus, faça isso também na minha vida. Eu preciso, Pai, voltar a acreditar que tudo pode acontecer de bom na minha vida. Eu não quero ficar me lamentando, eu não quero ficar remoendo o meu passado. Hoje eu decido me alegrar no Senhor. Eu decidi glorificar a Deus no meio da adversidade. Amém? Talvez é isso que está faltando para você. Assim como Jó, quando ele perdeu os seus bens, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu tudo que ele tinha e até mesmo a sua saúde. Sabe qual foi a declaração que ele fez? Ele disse: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Será que você tem a capacidade, a coragem de fazer essa declaração de fé agora? Escreva aqui nos comentários: eu escolho me alegrar em Deus. Amém? Comece a se alegrar no Senhor. Se tudo deu errado lá atrás, não quer dizer que vai ser sempre assim. Deus pode mudar sua circunstância. Mas se você desistir, aí não tem mais nada que possa ser feito e nem Deus pode fazer alguma coisa, porque você não quer mais, você já fechou o coração. Então não faça isso, tá bom? Assim como Jó, a Bíblia diz que ele não pecou com seus lábios, mas ele glorificou a Deus, ainda que não tivesse nada, nenhum motivo para ele se alegrar.
assim como foi com o profeta Abacuque, que nós acabamos de ler agora mesmo. Ele não estava negando a circunstância, ele não estava dizendo, tá tudo bem, tá tudo dando certo, não. Ele estava reconhecendo, olha, ainda que nada prospere, nada floresça, eu escolho, eu vou me alegrar no Senhor. Amém? E talvez você está se perguntando aí, mas pastor, como que eu posso fazer isso? Em primeiro lugar, você tem que ter fé. Você tem que exercitar a sua fé, crendo que os planos de Deus são maiores, são melhores que os seus, e Ele já sabe como Ele pode restaurar a sua vida. Em segundo lugar, comece a agradecer a Deus não só pelas coisas boas, mas também pelos desafios que você enfrenta. Comece a agradecer porque Deus está com você no meio desse vale, no meio dessa dificuldade. Amém? E também faça o seguinte, comece a declarar a palavra de Deus. Isso é muito importante porque às vezes o seu sentimento é um sentimento contrário ao da Bíblia. É um sentimento ruim, sentimento negativo, mas quando você começa a confessar a palavra, você começa a declarar as verdades espirituais. E isso muda não só o seu coração, trazendo uma alegria muito grande, mas também muda o ambiente espiritual. Amém? Pode reparar, irmãos, quando uma pessoa está muito brava, parece que até o clima fica diferente, não é assim? Quando uma pessoa está estressada, parece que o ambiente fica pesado. Da mesma forma, quando você louva ao Senhor, o ambiente ele muda. Isso acontece, irmãos. Nós somos feitos de energia. O mundo que nós estamos é energia. E você precisa aprender a declarar a palavra de Deus, porque Deus criou este mundo e Ele sabe como mudar o ambiente, Ele sabe como mudar principalmente a sua vida. Aleluia. Eu creio que Deus falou com muitos de vocês aqui. Não é hora de fechar o coração. Essa foi a direção que o Espírito Santo me trouxe aqui hoje e por isso eu peço que todo dia você venha orar aqui comigo, de manhã e à noite, tá bom? Eu vou fazer orações específicas à noite. Eu não quero que você perca. Participe comigo às 6 horas da noite e também eu tenho colocado uma oração para dormir e tem sido uma bênção. Quantas pessoas têm chegado para mim e dito, pastor, olha, hoje eu só consigo dormir ouvindo as orações. Eu agradeço a Deus porque foi uma ferramenta que Ele entregou na minha mão para te entregar, para te ajudar a ter um sono mais tranquilo, confiante, descansando nos braços do Pai. Glória a Deus. Então agora, lembra do que eu falei? Nós vamos orar de forma específica. Você vai fechar os teus olhos agora, se você puder, é claro. Se você estiver no carro, por favor, não feche os olhos. Dirija com cuidado. Mas se você tiver condições, feche, porque é melhor para você se concentrar. E eu quero que você comece a se lembrar agora da onde foi que Deus te tirou, quantas coisas já aconteceram de bom com você. Comece a se lembrar aí de momentos que Deus te deu livramentos. Você iria começar um relacionamento, um novo negócio e Deus não permitiu. Você ficou triste naquele momento, mas hoje você agradece. E da mesma forma, todas as áreas você pode agradecer porque Deus é bom. Aleluia. Então vamos orar, continue com os olhos fechados e vamos falar com o Senhor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Pai, por este momento tão especial. Oh, meu Deus, como é bom, Senhor, aproveitar este momento para te glorificar, não apenas para pedir bênçãos. Nós queremos te exaltar, Senhor, assim como o profeta Abacuque, assim como Jó. Nós queremos exaltar o teu santo nome e dizer que o Senhor é bendito para todo sempre. Tu és o nosso Deus, o Senhor é quem nos permitiu estar aqui hoje. Se nós estamos vivos, respirando, é porque o Senhor ainda tem uma obra na nossa vida. E Deus, eu creio que o Senhor não erra endereço. O Senhor trouxe exatamente essas pessoas que estão aqui hoje para ouvir esta mensagem. Eu falei sobre restauração, Senhor. E assim como o Senhor restaurou a minha vida, meu Pai, restaura a vida desta mulher, restaura a vida deste jovem, deste homem. Pai, quantos agora estão no fundo do poço e não têm encontrado força para se levantar? Ó Jesus, levanta o abatido, restaura o cansado, dá forças àquele que não tem nenhum vigor mais. Jesus, principalmente, nos ajude a ter uma fé inabalável, independente das circunstâncias. Ó Senhor, nos ajude a acreditar mais uma vez, nos ajude a esperar no Senhor com alegria, não de forma pessimista, negativa. Do que adianta, meu Pai, estarmos na Tua casa e sermos como aquele filho que não se afastou dos Teus caminhos como o filho pródigo, mas ele ficou na casa do Pai, ranzinza, reclamando de tudo. Jesus, eu sei que o Senhor não tem isso para nós.
Tira de nós hoje toda opressão maligna, tudo que vem do inimigo contra a nossa vida. Senhor, traga paz ao nosso coração, meu Deus. Quando a gente estiver ouvindo louvores, que realmente a gente cante esta verdade, de que o Senhor está conosco todos os dias. Ó, meu Pai, abençoa as famílias inteiras, Pai. Quantos cristãos hoje estão tristes, reclamando de tudo, estão insatisfeitos, estão feridos na alma. Senhor, alegra esses corações. Pessoas que antes eram felizes, elas te buscavam com alegria. Parece que hoje tudo está cinza. Parece que não existe mais a cor, a alegria. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estendo as minhas mãos agora e eu te peço, cada pessoa que é inscrita no meu canal, Pai, receba cada pedido de oração, cada clamor, cada desespero. O Senhor está no controle de tudo, meu Deus. Nada foge das tuas mãos. Eu te peço em favor dessas pessoas, meu Pai. Eu não conheço elas pessoalmente, na intimidade, mas o Senhor conhece. E nós estamos aqui ligados na mesma fé. Aleluia, meu Pai. Nós estamos ligados na mesma comunhão. Essa obra é tua, Jesus. O inimigo tem se levantado contra nossas vidas, mas em nome de Jesus ele já perdeu. Ele é um derrotado. Senhor, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. Nós não queremos morrer sem a salvação. Não queremos morrer sem Jesus. Ó Senhor, e ao mesmo tempo há tantos cristãos agora que estão afundados no pecado, porque o vazio é tão grande, a batalha é tão forte que eles não resistem e se entregam às paixões da carne. Jesus, tem misericórdia, Senhor. Não deixa o teu povo se perder nos relacionamentos. Quantos namoros, Pai, começam a pular degraus, começam a ter sexo antes do casamento. Ó Jesus, nos livra da fornicação, nos livra dos pecados da carne. Fortaleça, Senhor Jesus, cada pessoa. Enche elas com teu Espírito Santo. Que haja, Senhor, uma cura, um renovo espiritual neste momento. Aleluia. Assim como aconteceu com Sansão, vai renovando, meu Pai, as tuas misericórdias. A tua palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Oh, meu Deus, meu Pai, venha, meu Deus, trazer de volta a alegria da salvação, trazer de volta a esperança, a força, a direção que ela precisa, meu Deus. Ó Senhor, nós sentimos aqui a Tua presença. Como é bom, meu Deus, buscar ao Senhor diariamente. Obrigado, meu Deus, porque muitos estão sendo transformados, porque tomaram a decisão de não ficar remoendo o passado, mas avançar em direção ao Teu chamado. Eu te agradeço, Pai, e eu estendo as minhas mãos como ministro do Evangelho e eu abençoo cada pessoa que está me ouvindo, que seja transformada, e não somente ela, mas toda a sua família, e que essa corrente de oração possa crescer. Pai, nós vamos compartilhar essas orações e nós te pedimos que essas sementes caiam em terreno fértil, em corações que realmente precisam. Mostra para nós, Senhor, quem precisa ouvir esta oração de hoje. Em nome de Jesus, eu oro e eu já te agradeço por tudo que o Senhor fez aqui e ainda irá fazer em nossas vidas. Amém. Glórias a Deus.